Vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Enquanto você vai abrindo lá, vai sendo projetado aqui a campanha que nós estamos fazendo, que é vencendo principados e potestades. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso no Novo Testamento, e nós vamos ter uma riqueza muito grande em toda a Bíblia a respeito disso. E nós estamos já passamos aí a primeira semana de oração, e hoje nós vamos estar aqui preparando a nossa segunda semana em uma campanha de 21 dias. Agora, de repente, é a sua primeira vez aqui, você não esteve aqui a semana passada, então você segue depois no final, quando a gente terminar, você segue mais uma semana de oração, né? E você vai fazer a sua campanha, mesma coisa. Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, está escrito assim na palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então vamos nos assentar. Senta aí com a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Amém. Essa campanha que nós estamos fazendo de oração é para a gente focar nisso que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, né? Para que a gente possa nunca desanimar. Eu sei que as lutas às vezes são maiores do que a gente, é mais forte do que a nossa força, mas é por isso que você foi chamado para estar na presença de Deus, para que você possa vencer aquilo que você jamais conseguiria se você estivesse sozinho. E você sabe que Deus chama todos, para que todos possam ter condição de vencer, todos possam ter condição de ter vitória. Mas são muitos chamados, mas nem todos dão ouvidos ao Senhor. E você deu ouvido ao Senhor, né? Glória a Deus por isso. Você ouviu Deus chamando você de alguma maneira e você veio para a igreja. E o fato de você estar agora na igreja, às vezes as lutas, elas até ficam maiores, elas até intensificam mais. É interessante, é muito interessante como tem pessoas que são assim mais atacadas pelo mal, e tem outras que são menos atacadas pelo mal, né? Agora, não é você que escolhe, né? Existe um monte de coisa que influencia nisso. Não é porque Deus não te ama, e não é porque Deus ama mais o outro, né? Muito pelo contrário, você está aqui porque Deus te ama. Agora você tem que entender que não há maldição. Eu estou falando aqui Bíblia para você, né? Não há maldição sem causa, não há. Você fala assim, puxa, eu tenho problema demais. Então, isso aí não é sem causa, existe um motivo para isso, né? Mas aquela pessoa tem menos problema do que eu. Existe motivo para isso, Nós estivemos ministrando aqui recentemente, né? Que o nosso problema, né, são as nossas iniquidades, são os nossos pecados, é aquilo que faz parte da nossa história, né? Você está arrastando aí
coisas que você mesmo semeou, e você também está colhendo coisas que outros semearam. E a gente não pode desanimar por causa disso, né? Por isso o teu chamado, para que você possa saber lutar. Então veja que o primeiro versículo que o apóstolo Paulo coloca, antes de apresentar para você o adversário, porque se apresentar para você o adversário, você vai correr, você vai ter medo, né? Você vai ficar igual Israel ficou lá, diante daquele gigante, né? O gigante humilhando eles, e eles todos assustados, sem saber o que fazer, e de repente chega Davi, né? Davi resolve aquela situação, porque Davi chega fortalecido. Eles estavam enfraquecidos, mas Davi chega fortalecido. E aonde que estava a força de Davi? Para que ele pudesse ver aquele momento de maneira diferente dos demais. A força de Davi estava na experiência dele, a experiência que ele tinha com Deus. É por isso que você, por exemplo, você não pode desperdiçar as oportunidades de experiência que você pode ter com Deus. Antes de você fazer qualquer coisa humana, antes de você buscar qualquer saída humana, você tem que experimentar orar, jejuar, buscar o milagre, o sobrenatural, para que você possa ir tendo experiência. E essas coisas são assim, Davi ele chega e fala, quando ele olha aquele gigante, o rei pergunta para ele, fala, escuta, mas você não está com medo? Ele falou, não estou com medo. Mas estava todo mundo com medo, homens de guerra com medo, e ele não estava com medo. E aí o rei perguntou para ele, falou, escuta, mas por quê? O que faz você não ter medo? Ele falou, ô rei, eu já matei um urso, eu já matei um leão. O que é esse incircunciso filisteu? Ele tinha experiência. Você tem que orar por uma dor de cabeça. Não pode tomar remédio para uma dor de cabeça, tem que orar. Você tem que orar por um mal-estar. Você tem que ir orando por essas coisas pequenininhas, para você ir conhecendo o tamanho do seu Deus. E você vai descobrir que o seu Deus é grande. Você vai descobrir que Ele é maior do que todas as coisas. E quando você estiver diante de um desafio, o desafio não vai ser nada para você. Não vai ser nada. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dizendo assim, olha, quanto ao mais. Porque ele está falando assim, você pensa que você já passou tudo? Você pensa que você já sofreu tudo? Você pensa que você já passou o pior? Não, tem muita coisa pela frente aí. Fala para o irmão, tem muita vida para você. Fala aí, tem muita vida para você. Tem muita vida para você. Não pensa que está acabando, não. Não pensa que está acabando. Está acabando de começar. Amém, irmão? Então ele fala assim, quanto ao mais. Quem recebe mais aí? Quem recebe mais? Amém? Quanto ao mais, olha aí, se fortaleça. Mas se fortaleça no Senhor. Não fica comprando livro. Não fica comprando livro para fortalecer, para você ter palavra positiva. Para de bobagem. Não fica aí, se fortalecendo aí somente fisicamente, Não fica, não. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. É aí que você precisa estar fortalecido, E aí ele fala, você precisa se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa então ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí ele vai apresentar o adversário. Aí ele vai apresentar. Ele fala assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas. O seu problema não é o seu marido, o seu problema não é a sua esposa, não são seus filhos, não são seus pais, não é o seu vizinho, não é aquela pessoa lá no trabalho, não é, o seu problema não é pessoa, ele fala aí, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões, ou seja, no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele age na vida destas pessoas, que você acha que é o seu problema. Mas não é a pessoa, é o mundo espiritual que está agindo lá. Especificamente nessa campanha, eu estou aqui ministrando para você, para que você possa aprender a lidar com os primeiros, os principados e potestades. Você precisa entender isso aqui, para que você possa aprender a lutar, né? Quando a gente fala assim, principados e potestades, primeiro eu quero tirar aqui, por exemplo, uma coisa que você talvez possa ter aprendido errado, esteja até vivido errado. Principado e potestade não é nome de demônio, não é nome de demônio. Isso aqui é uma hierarquia no mundo espiritual. E essa hierarquia no mundo espiritual existe tanto no mal, como existe também do lado de Deus, do lado da luz, existe. Porque você sabe que o mal, o que é o mal? O mal são os anjos que vieram junto com a queda de Satanás, né? Então, quando Satanás foi expulso do céu, a Bíblia fala que ele trouxe 1/3 de anjos. Esses anjos faziam parte de uma hierarquia celestial. Então, toda a hierarquia, parte dela veio ser precipitado nesse mundo, junto com Satanás, junto com o diabo. Então, assim como as hierarquias celestiais passaram então a existir no mundo das trevas. Então, principado é uma hierarquia que existe no mundo das trevas, mas existiu primeiro no mundo celestial, no reino de Deus. Principado também, principado e potestade. Então, são duas hierarquias que existiam no reino de Deus e que foram precipitados e que hoje fazem parte. Então, você pode perfeitamente, como por exemplo, lá em Tito, capítulo de número 3, Tito, capítulo número 3, versículo 1, na minha tradução, ela está aqui de um jeito, mas tem uma outra tradução que vai falar sobre essa questão de principado. Na minha tradução, ela já traduz o que o principado é e o que a potestade é. Mas em outras traduções vai estar essa palavra, principado e potestade. Fala assim, lembra-lhes que se sujeitem, na minha tradução, aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Em outra tradução está escrito assim, que se sujeitem aos principados e às potestades. Quem tem essa tradução, levanta a mão. Olha aí, tem gente que tem, tá vendo? Então veja, na minha, ela já está traduzida, né? Então, principados são governos, potestades são autoridades deste governo, né? Então você veja que aqui, por exemplo, Tito está falando, por exemplo, da necessidade de nós obedecermos os principados e as potestades. Paulo está falando lá, o vosso adversário não é carne nem sangue, mas são os principados e as potestades, está vendo? Então a pessoa fica com dúvida, fala, então o que eu faço? Eu sigo Tito ou sigo Paulo? Os dois, porque Tito está falando dos principados e potestades do mundo celestial, e Paulo está falando dos principados e potestades do reino das trevas. Quem entendeu isso? Entendeu? De forma então que principado não é nome de demônio, é hierarquia. Potestade não é nome de demônio, é hierarquia. Existe nos dois mundos, né? Então você veja que Tito aqui, nessa tradução que nós temos aqui, que deve ser a que está projetada,
você vai perceber então que você precisa entender isso, por exemplo, que é o principado? O principado é um governo. É um governo. Então, como que ele age? Como que ele age? Então, o inimigo, existe, por exemplo, essa hierarquia de demônios, e esses demônios, eles entram em governos de nações, em governos, por exemplo, de empresas, em governos de família. Qual que é a função dele? Esse principado é entrar para poder assumir o governo, para poder governar. Então, por exemplo, Paulo fala, por exemplo, que esse mundo é governado pelos principados. Então, os homens que governam o mundo, né, em todos os países, seja qual tipo for, né, de governo que haja no país, né, seja o nosso, por exemplo, a democracia, seja o parlamentarismo, seja qualquer tipo, né? Então, por exemplo, esse principado, ele entra para poder governar o coração dos homens, e ele assume o governo. Então, as empresas, mesma coisa, e as famílias. Eu quero falar sobre a questão de família hoje, né? Então, por exemplo, existem famílias que estão debaixo do governo desses principados, e essas famílias, elas podem estar tanto no mundo, né? Por exemplo, as do mundo, é claro, elas estão debaixo desse principado, né? Mas essas famílias, elas podem também fazer parte do reino de Deus. Elas podem estar na igreja, por exemplo, e elas podem estar debaixo desse principado, e é isso que eu quero que você saiba, né? Então, como que isso acontece? É quando a família, por exemplo, ela é de Deus, mas ela governa não com a palavra de Deus. A família não está sendo governada com a palavra de Deus. Às vezes isso acontece sem perceber, mas a família está sendo governada por uma força, e às vezes essa força é o marido está impondo na família um estilo de governo que vai contrário à palavra. Às vezes é a mulher, por exemplo, está tentando governar aquela casa, né? Mas de uma maneira contrária à palavra. E às vezes são os filhos estão no governo, e os pais estão se submetendo ao governo dos filhos. Então você veja que qualquer pessoa da família pode ser levantada. Então, quando o inimigo ele tem resistência, né, no marido, ele vai na esposa. Quando ele tem resistência na esposa, ele pega o marido. Quando ele tem resistência no casal, então ele pega os filhos, né? E quando ele tem resistência nos filhos, ele pega alguém de fora, pega um parente. Aí o parente vai mandar naquela casa. O parente manda, né? Então vem um governo externo, mas não são as pessoas. Quem está no controle desse governo são os principados. Então, esse principado, qual é a função dele? Roubar a autoridade do Espírito Santo, roubar a autoridade de Deus. Então aquela família, ela pode até ser cristã, ela pode até ser protestante, como nós somos, por exemplo, ela pode ser, mas ela não faz conforme está escrito na palavra. Ela participa, por exemplo, das atividades da igreja, ela faz oração, mas ela está debaixo de um governo que é contrário. É uma casa, por exemplo, onde habita a discórdia, uma casa onde habita, por exemplo, a violência, uma casa onde habita, por exemplo, o desgoverno financeiro, uma casa onde habita, por exemplo, o desgoverno, por exemplo, de saúde, onde as coisas elas estão totalmente sem o governo de Deus. As áreas, os relacionamentos, né, está totalmente comprometido.
Então você veja que isso não impede da pessoa, por exemplo, acreditar em Jesus. Não impede. Eu mostrei aqui para vocês a semana passada, né, que o rei, né, ele gostava de Daniel, mas esse principado entrou no coração do rei. E o rei fez um decreto. Ele fez um decreto e aquele decreto afligia diretamente Daniel. E Daniel foi lançado na cova dos leões por causa daquele decreto. E quem assinou aquele decreto estava fazendo jejum a noite inteira por causa do Daniel, que ele mesmo lançou. Olha como que é esse governo. A pessoa, ela é induzida a fazer o que ela não quer fazer. Ela é levada a estabelecer decretos dos quais nem ela aceita os decretos. Às vezes, por exemplo, há discussão lá em casa que a pessoa fala assim: eu nem sei por que a gente está discutindo, mas a gente não tem entendimento, pastor. A gente discute, a gente não pode estar junto que a gente discute. As pessoas nem sabem por quê que estão vivendo aquele fracasso. Pastor, eu nem sei por que eu ganho bem, pastor, mas eu nem sei por que eu passo essas aflições, essa necessidade. O salário familiar é altíssimo, mas eu nem sei por quê. Pastor, eu nem sei por que nós temos tudo lá em casa, mas parece que nós não temos nada lá em casa. Então, por quê? Porque esses principados assumiram o governo. Então você veja que, aí nós ensinamos aqui para você sexta-feira passada, que não tem principado sem a presença das potestades, porque o principado é o que estabelece o governo, a potestade é aquela que vai colocar em prática. Então a potestade é o que vai espalhar. Então, por exemplo, a discórdia vai espalhar, é a potestade que vai fazer isso. O principado vai estabelecer a regra. Olha, eu quero doença aqui nessa casa. Então as potestades vão espalhar doença. O principado fala assim: não, agora nós precisamos de que eles não se concordem. Então, que entrem o desentendimento. Então as potestades, elas vão entrar com o desentendimento. E elas vão ficar cobrando de cada um a prática. Porque nós ensinamos aqui, por exemplo, semana passada, que as potestades lá é que ficavam vigiando, por exemplo, Daniel, é que pegaram Daniel orando, né? Então, eles é que inflamaram tudo para que Daniel sofresse aquela perseguição. Então, às vezes, você está aí pensando assim: eu estou lutando contra demônios. Às vezes é mais do que isso. Mais do que isso, porque lá no texto de Efésios, demônios estão bem abaixo, né? Às vezes você está lidando com algo mais superior. Você está lidando com um principado. Você está lidando com um governo sobre a tua vida. Você está lidando com potestades, são autoridades, são hierarquias acima, né? E isso você tem que ter uma estratégia. Então o apóstolo Paulo, o que ele fala lá? Você não desanime. Você não esmoreça, você não entregue os pontos, porque qual é a nossa tendência? A nossa tendência é se submeter àquele governo, a nossa tendência é ficar enxugando gelo, entendeu? É tendo ações somente para contemporizar, mas não para resolver, ações somente para amenizar. Os antigos falavam assim, né? Tapando o sol com a peneira. Às vezes a gente fica fazendo isso. Por quê? Porque a gente não tem força. Nós não estamos devidamente fortalecidos para enfrentar aquela guerra, para enfrentar aquele combate. Às vezes você não tem coragem de enfrentar aquela situação. E é por isso que nós estamos fazendo essa campanha. Porque assim como o seu inimigo não é carne, não é sangue, mas são esses principados e potestades, as suas armas também não são carnais. As suas armas são espirituais. Então a campanha é para isso, é para você usar essas armas espirituais. Entendeu? Olha só, como lá por exemplo, olha só. Vai lá no livro do profeta Daniel. No livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, no versículo de número 2,
olha só o que Daniel fala aqui. Ele fala assim, ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Está vendo? Então veja que ele entendeu, pelo livro do profeta Jeremias, que aquele cativeiro já estava na hora de acabar. E talvez você entenda isso, né? Talvez a sua expectativa é de que vai amanhecer o dia que essa situação ela vai mudar, que essa situação vai ser transformada, né? Talvez você viva essa expectativa, mas só essa expectativa não vai resolver. Só essa expectativa não vai resolver. Então, Daniel, ele começa a entender, puxa, isso aí é tempo de parar, hein? Você precisa começar a entender isso aqui, que o fato de nós estarmos na igreja, né, é motivo suficiente para que esses problemas venham a ser vencidos. É motivo suficiente para você começar a ser abençoado. É motivo suficiente para você começar a colher resultado. Então você não pode aceitar, não, é assim mesmo, puxa, é assim mesmo, eu tenho que passar por isso mesmo. Não, você não pode aceitar isso. Você veio para a igreja e a sua vida vai mudar, e Deus vai trazer saúde na sua casa, e Deus vai trazer uma família abençoada na sua casa. Pode aplaudir, glorificar o Senhor por isso. Aleluia. Olha só no capítulo 10, o que fala o anjo do Senhor. No capítulo 10, no versículo 12, presta atenção no versículo, porque Daniel começou então a buscar, né? Daniel começou a buscar. E aí então, no versículo 12 fala assim, então me disse, não temas, Daniel. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa, você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender, olha o segredo aqui, está vendo? Então, você precisa se debruçar nessa situação, sabe, não é só orar, não é só jejuar, não é só vir na igreja, não é só, você precisa compreender a maneira que isso está acontecendo. Você precisa entender a estratégia desse principado. Você precisa compreender como que age, a hora que ele se manifesta, a maneira que ele se articula. Você precisa sair da condição de dominado e passar a assumir a condição de dominante. Você precisa fazer isso. Então, olha só o que ele fala aí, Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa da tua palavra é que eu vim. Aí, está vendo? Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Quando você fala assim, não, eu vou tentar compreender essa situação aqui, e nós vamos resolver isso aqui, porque esse governo aqui de casa aqui, esse governo não é de Deus não. Olha, esse governo aqui, esse governo é do mal. O que está acontecendo aqui em casa, isso aqui não é bênção não. O que está acontecendo aqui em casa não importa, porque a pessoa fala assim, mas todo mundo passa por isso. Não, mas você não é todo mundo. Avisa por favor quem está do seu, fala, você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Você não é todo mundo. E aí a pessoa fala assim, isso vai passar. Não fica com esse pensamento não. Você precisa lutar. Deus é contigo. Gideão, eu sou contigo, mas você precisa lutar, Gideão. Josué, eu sou contigo, mas você precisa ser forte, corajoso, valente, Josué.
Deus é conosco, fala, Deus é comigo. Mas você precisa lutar. Mas você precisa ser corajoso. Você precisa dar a volta por cima. Então veja que a palavra fala assim, né, ó, que desde que ele então havia orado, Deus havia respondido. Mas olha só o versículo 13, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então olha o principado aqui, ó. Tá vendo, ó? Então o império da Pérsia, que tinha substituído o império babilônico, entendeu? Tinha lá, por exemplo, um principado sobre eles. E esse principado, quando ele viu que Daniel leu a palavra, compreendeu as escrituras e foi buscar o direito dele diante de Deus e viu que Deus enviou a resposta, então o principado entrou na frente da bênção e impediu a bênção. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então às vezes você fala assim, Deus não está me ouvindo. Deus já te ouviu. Deus não está me abençoando, sua bênção já saiu, mas de repente tem um principado atrapalhando você. Então olha, o principado do rei, o príncipe do reino, não é do rei, não é o príncipe é o príncipe do reino, é o governo do reino, tá vendo? Ó? Me resistiu por quantos dias? 21 dias. Aí ele fala assim, ó, porém Miguel, né, um dos primeiros, aqui ó, um principado de Deus aqui ó, então ó, o principado das trevas impediu, aí Deus mandou um principado dele, tá vendo ó? Então um dos primeiros príncipes veio para me ajudar, e eu obtive o quê? Deus nunca perde. E aquele que está com Deus nunca perde. Amém, irmão? E ele fala assim, eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Está vendo? Aqui agora ó, ele fala de pessoas, está vendo? Então ele mostra que esse principado, ele atua em pessoas. Então o rei da Pérsia estava ali, né? Então você veja que havia um comprometimento, mas Deus enviou a resposta, né? Por quê? Porque Daniel, ele se colocou para compreender, e ele falou assim, puxa, isso que está acontecendo aqui, ó, nós ainda escravos aqui, isso aqui não é de Deus, já era para a gente já tá liberto, já era para a gente estar abençoado. Levanta as tuas duas mãos e diga assim, já era para eu estar muito abençoado. Aí você tem que pensar, por que eu não estou? Por que eu ainda não estou? Já era para você estar lá na frente, irmão. Já era. E por que você não está? Porque tem um governo sobre a tua vida, atrapalhando, governando você. E você está deixando, você está indo nessa conversa, você está indo nessa história. Não é isso? Então agora, olha o que eu quero te mostrar aqui, ó. Aí no versículo de número 20... olha só, versículo número 20, ele fala assim, ó, e ele disse, o anjo disse, ó, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da... olha aí, ó. Então presta atenção, ó. Houve o governo babilônico, que foi tomado pelo governo medo-persa, que vai ser tomado pelo governo grego. Então o que ele está falando? Ó, todos esses governos estão comprometidos. Babilônia tinha um principado que mandava em Babilônia. Os persas, outro principado que mandava nos persas. E quando vier a Grécia, vai haver um outro principado. Então, veja bem, não pensa você, por exemplo, que você vai vencer esse principado, e aí você vai falar assim, venci nunca mais. Não, a nossa luta vai continuar. Enquanto você estiver aqui, você não pode deixar sua casa ser governada por ele. Você não pode deixar sua vida ser governada por ele.
Nós não podemos ter uma igreja em nome de Jesus e a igreja ser governada por Ele. Não podemos, irmão, não podemos. Não podemos. Então, você não pode ter lá a sua empresa e a sua empresa ser governada pelo mundo. Não, ela tem que ser governada por Deus. Sua casa governada por Deus. Sua cabeça governada por Deus. E você não pode abrir mão disso. Então é uma luta constante. Esses principados, eles ficam atormentando. E é por isso que você precisa então ouvir a palavra. E você precisa então entender a estratégia dele, a estratégia de governo. Às vezes você fala assim, né? Às vezes vem uma ideia, né? Você fala assim, puxa, acho que vou fazer isso aqui. Aí vem aquela outra situação que a gente fala assim, a gente sabe que não é legítimo para nós, mas a gente costuma dizer assim, não tem nada demais, né? Quando a gente fala não tem nada demais, é porque nós estamos indo contra a palavra. Entendeu? Porque se nós não tivéssemos indo contra a palavra, nós não falaríamos assim, não tem nada demais. Porque não tem nada demais quer dizer, eu estou fazendo errado. Nós estamos dizendo assim, eu só não estou fazendo muito errado. Eu não estou fazendo mais, eu não estou fazendo muito. Mas eu reconheço que eu estou fazendo errado. Quando eu falo não tem nada demais. Vocês entenderam? Entenderam? Então, veja que quando a gente fala assim, não tem nada demais, é a brecha que ele precisa para ele poder entrar. Aí ele começa então a governar você naquela situação. Ele começa a governar seus passos, governar seus pensamentos, e aí você se torna um refém. Você se torna um refém, e você passa a ler a Bíblia, mas governado pelo mal. Você passa a participar dos cultos, mas o seu coração está no governo das trevas. Entendeu? E é isso que você precisa vencer. E como que a gente vence isso, pastor? Como que eu liberto minha família desse governo, pastor? Como que eu liberto minha família? Do jeito que Daniel ensina. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar como que você vai orar. Eu vou te ensinar. Então, a semana passada, nós ensinamos que Daniel orava quantas vezes? 3. Então, tem gente que já está nessa campanha. Uma oração de manhã, outra oração meio-dia e outra oração às 18 horas. Mais ou menos, não precisa ser cravado não, é mais ou menos. Mais ou menos, são 3 orações, fora as demais que você ora. Então essa é a campanha de oração. Agora, por exemplo, então essa semana nós oramos essas 3 vezes para Deus tirar esse governo, para Deus quebrar esses principados, para Deus tirar essas potestades. Agora nós vamos ser específico. Então essa semana nós vamos ser específico com a nossa família, para que esse governo seja tirado da nossa casa, para que o Espírito Santo governe nossa casa. Diga, o Espírito Santo vai governar minha casa. Diga, o Espírito Santo vai governar minha vida. Governar. Aí então você precisa aprender a orar. Quem quer aprender a orar? Quem quer aprender a orar? Quer aprender a orar? Então eu vou ensinar você como é que você vai orar. Olha só. Capítulo 9 de Daniel. Olha só. Eu vou ensinar o que está escrito na Bíblia. Não vou ensinar nada meu, não. Eu vou ensinar você na palavra de Deus. Olha o que está escrito aí, versículo 4. Daniel vai falar assim, orei ao Senhor meu Deus. De que maneira? Olha lá, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha lá, confessei, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas,
que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo, como também a nós, também falou a nós. Está vendo? Aí ele vai dizer assim, ó, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, a vergonha, nós pecamos, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E aí ele vai afora. Então, como que você vai tirar esse governo, dessa potestade e desse principado que tomou a sua família, que tomou a sua casa? Você costuma dizer assim, olha, é o meu marido que é um problema. O marido costuma dizer assim, é a minha mulher é muito difícil. O casal fala assim, olha, é as crianças que não dão sossego, e aí a casa fica agitada. Então, cada um fica colocando a culpa no outro, cada um. Aí quando não é ninguém de casa, escolhe alguém lá de fora. Não, porque é aquela pessoa lá que tem inveja de mim, é aquela pessoa lá que fica me perseguindo, é aquela pessoa lá que lança maldição. Eu vejo, quando ela olha para mim, eu vejo que ela está lançando maldição. Então a gente fica sempre colocando na conta dos outros, e você nunca vai vencer esse governo desse principado, você nunca vai vencer essa pressão. Então, como que Daniel ensina? Ele orava 3 vezes, mas ele orava confessando os pecados dele, os pecados da família, da nação dele. Então, é isso que você vai fazer, porque você faz parte dessa casa que está sendo governada por esse principado. Se essa casa está na mão desse principado, é porque você também ajudou a entregar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que confessar o pecado da sua família, diante de Deus, confessar os seus pecados, os pecados dos seus filhos, o pecado do seu marido. O marido confessa o pecado da esposa e o pecado pessoal. Então nós vamos colocar diante de Deus e nós vamos dizer, Senhor, isso aqui é culpa nossa mesmo, é porque nós não demos ouvido. O Senhor, nós não vamos usar é que nós temos costume, presta atenção, hein? Nós temos o costume de dizer assim, o Senhor deve ter falado. Deve não, o Senhor falou para nós. Você viu que Daniel falou, o Senhor falou aos profetas, o Senhor falou aos nossos pais, o Senhor falou aos nossos reis, o Senhor falou com o povo. Levanta a sua mão e confesse aqui agora, fala, o Senhor falou comigo, o Senhor falou com você também. Mas nós não damos ouvido ao Senhor. E aí quando a gente vai ver, a gente já está sendo governado. E aí a gente não consegue sair. A gente quer sair, mas existe uma pressão que não deixa. E a gente fala assim, Deus não está me ouvindo. Não é que Deus não está te ouvindo, é que você está debaixo desse governo. Você precisa quebrar, desbancar esse governo. Você precisa tirar a sua vida da mão desse inimigo. E como você vai fazer isso? Confessando o seu pecado. Porque enquanto o seu pecado está vivo diante de Deus, o acusador, ele pode te governar. Pensa bem, o seu pecado às vezes é um segredo. E o inimigo, ele age nesse segredo. Ele age no seu erro. Entendeu? Porque enquanto isso não está confessado, enquanto isso está ali, escondido, o inimigo então ele pode te acusar, porque é um pecado, está escondido, é um pecado. Mas a partir do momento que você confessa a Deus a sua fraqueza, a partir do momento que você confessa a Deus o seu erro, deixou de ser pecado. E se deixou de ser pecado, o que aconteceu? Quebrou o governo. Aleluia. Quem pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus?
Olha o que ele fala no capítulo 13, ó. Olha o que ele, no versículo 13 do capítulo 9. Versículo 13, fala assim, ó: como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, olha só o que ele fala aqui, ó: pastor, a minha vida está aqui complicada, a minha vida está assim, a minha vida está assada. Então, mas além disso, mesmo estando dessa maneira, olha o que ele fala aí, ó: não temos implorado o favor dos... A gente ora errado. Ele está ensinando aí a gente a orar. Não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à sua vontade. Como que a gente ora? Senhor, me livra, Senhor, me cura, Senhor, liberta a minha casa. Mas a gente não ora para a gente se converter. A gente não implora para Deus: Deus, fala comigo, mostra para mim onde eu errei, porque às vezes a gente nem sabe onde errou. Mas a gente não quer arrumar, a gente quer ser curado, a gente só quer se libertar. Então a gente ora errado, Então Daniel ensina aqui a gente, ó, a reconhecer. Diga assim: não é culpa de Deus. Tenha coragem, fique de pé, tenha coragem. Fala assim, ó: a responsabilidade é minha. Fala. Isso, fala diante do céu, diante do mundo espiritual. Fala: o erro foi meu. Isso aí, pode sentar. Assume. Ó, você arrebentou as trevas com essa posição sua aí. Você arrebentou as trevas. Você assumiu, você implorou, entendeu? Agora você tem que falar assim, né, nas suas orações. Você tem que confessar tudo aquilo que o Espírito Santo te lembrar. Puxa, é verdade, Deus falou, eu não fiz. Eu fiz sem Deus falar. Ó, tem coisa que Deus manda a gente fazer, a gente não faz. E tem coisa que a gente faz sem Deus mandar. Verdade, Senhor, eu fui precipitado. Eu disse que o Senhor falou, mas o Senhor não falou. Eu falei, ó, Deus está falando para mim, mas o Senhor não estava falando nada. Eu que disse. Eu que queria fazer e eu coloquei na sua conta, Deus. Eu que queria dar aquele passo e eu falei que o Senhor tinha falado comigo. Entendeu? Então você tem que confessar. E você tem que falar para Deus: Senhor, olha, me converte. Eu preciso me converter, Deus. Não é só ser curado, não, porque Deus vai te curar, mas se você não tiver convertido, o que vai acontecer? Você vai adoecer de novo. Deus vai abençoar a tua casa, mas se a tua casa não se converter, o que vai acontecer? Outro principado vai entrar e vai dominar de novo. Levanta sua mão e diga assim: eu preciso me converter. A gente precisa se converter, irmão. Se converter muito. Fala para o irmão, confessa isso. Fala: irmão, eu preciso me converter muito, irmão. Muito. Então essa semana, irmãos, essa vai ser a nossa campanha. Essa não vai ser uma campanha, essa semana não vai ser fácil, não. Essa semana vai ser uma semana que nós vamos nos apresentar 3 vezes ao dia na presença de Deus, para a gente se arrepender, para a gente confessar os nossos pecados, e para a gente, não vai dizer para Deus, hein, pelo amor de Deus, hein, ah, me cura, me liberta, não vai dizer. Senhor, me converte, Deus, me converte, me transforma. Fala: me transforma. Fala assim: me faz ser nova criatura, Deus. Fala: muda o meu pensamento. Fala: muda o meu coração. Fala: muda o meu falar. Muda o meu andar. Me converte. Entendeu?
Deus vai se agradar. E Deus vai tirar o governo assim desse principado. E vai fazer igual Ele fez lá no Jardim do Éden. Ele deu o governo para quem? Para Adão e para Eva. Ele falou para Adão e Eva: vocês cresçam, vocês se multipliquem. E olha, dou o governo para vocês. Vocês dominem toda a... vocês vão dominar também. Mas vocês vão começar a dominar dentro de casa. Primeiro dentro de casa, depois você vai dominar toda a terra. Amém, irmão? Ninguém vai te segurar, porque Deus vai enviar anjos ao seu favor. Quem pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Nós não vamos ser curados para continuar fazendo a mesma bobagem. Nós não vamos ser curados para continuar sendo surdo, para continuar andando no erro. Não. Nós vamos nos converter. Deus vai mudar o marido. Deus vai mudar a esposa. Eu pensei que vocês iam ficar contentes com isso. Vocês estão murchinhos. Vou falar de novo. Deus vai mudar seu marido. Deus vai mudar a sua esposa. Os homens estão mais cheios de fé, hein? Os homens estão mais aflitos. Eles estão mais aflitos. Vai mudar. Vai mudar os nossos filhos. Glória a Deus. Vai mudar a nossa casa. Amém, irmão? Amém? Então fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos aí. Faz um planejamento aí por onde você vai. Por onde você vai começar. Por onde você vai falar com Deus. Faz um planejamento de tudo que você precisa pedir perdão a Deus. Vai fazendo um planejamento aí. Vai quebrantando o teu coração. Aleluia. Vai se preparando para você receber de volta a autoridade de Deus, o governo de Deus. Vai preparando, porque a sua casa vai brilhar de novo. A sua vida vai brilhar de novo. O nome de Jesus vai ser glorificado de novo. Aleluia. Aleluia. Vai haver paz lá em casa. Vai haver alegria, vai haver fartura, celeiros vão transbordar, aleluia, vai haver cura, vai haver libertação, o Espírito Santo vai agir e operar, aleluia. Oh meu Deus, meu Pai querido, levante suas mãos para o céu, levanta suas mãos para o céu, e diga: graças a Deus, o Senhor me ouviu. Graças a Deus, o Senhor está enviando socorro. Graças a Deus, graças a Deus. Vai dizendo: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Põe a mão no coração assim, olha. Põe a mão no coração e glorifique ao Senhor nesta hora. Glorifique ao Senhor, aleluia, pelos planos de Deus na sua vida. Glorifique ao Senhor pela vida que Deus tem para entregar, aleluia. Glorifique ao Senhor porque as coisas não vão continuar do jeito que estão, aleluia. Glorifique ao Senhor porque virá milagre, porque virá uma chuva, porque virá resposta, porque virá a mão poderosa do Senhor sobre a sua vida. Virá. Com seus olhos fechados, escute o que eu vou te falar. Não faça nada por força, nem por violência, mas creia somente no agir do Espírito Santo.
Somente faça o que a palavra te ensinou a fazer. Orar 3 vezes ao dia, implorando para que o Senhor possa ter misericórdia, para que você possa receber perdão. Aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. E para que você se converta mais, para que você melhore mais, para que você ame mais, para que você seja muito mais leve. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha, não existe nada por acaso, né? Está escutando a chuva lá fora? Oh, glória! Oh, aleluia! Aleluia! Se tivesse gente mais antiga aqui, ia falar assim: Deus está lavando os pecados. Deus está querendo fazer uma grande obra na nossa vida. Aleluia! Os que creem que Deus quer, os que creem que Deus vai fazer, vai saindo do seu lugar, vem aqui para o altar, louvado seja o nome do Senhor, venha aqui, aleluia.